Bom, olá pessoal, hoje eu quero tratar com vocês aqui o assunto em relação à matemática financeira, tá? Aplicação de fórmula, muitos alunos conseguem com facilidade, muitas pessoas, né, conseguem com facilidade. Porém, a interpretação do problema e a transformação do período é o que mais dá trabalho para a gente desenvolver na matemática financeira. Então agora eu vou tentar, né, explicar para vocês essa questão aí de transformação do período em relação ao tempo de taxa, ok? Tem muitos problemas que trazem uma taxa ao bimestre, mas o período ele traz mensal, né? A taxa ao trimestre e o período anual. E aí é que está o grande problema na interpretação e transformação. Então vamos lá. Eu vou tratar com vocês esses assuntos, mas para isso eu vou levar em consideração justamente uma expressão aqui que a gente trata de o que eu quero dividido pelo que eu tenho de informação em relação ao tempo, tá? Tempo, mês, ano, bimestre, trimestre, dias, tá legal? Então é assim, esse o que eu quero aqui, que eu vou chamar de QQ, ele sempre vai ser para a gente o valor do período no mesmo tempo da taxa. Ele não pode ser dado em tempos diferentes, tá? Então tem que ser mesmo tempo. E esse QT, que eu vou chamar de o que eu tenho, ele também vai ser dado para a gente como sendo o tempo da taxa, porém equivalente ao tempo do período, ou seja, o tempo de taxa precisa estar no mesmo tempo de período, tá legal? Mês, mês, dia, dias, bimestre, bimestre, ano e ano, tá? Então, olha, a gente só faz essa transformação de período em relação à taxa quando a gente tem período, tempo de período, diferente de tempo de taxa. Se o tempo de período for igual ao tempo de taxa, não se faz essa transformação, tá? Então é importante a gente ter isso na cabeça. Tempo de período diferente de tempo de taxa faz transformação, é obrigatório. Então vamos lá. Eu utilizo muito para poder determinar, né, o tempo de semelhança entre período e tempo de taxa, uma pergunta. Eu pergunto sempre assim, ó, quanto o menor cabe no maior? Então, quantos meses cabe no ano? Quantos bimestres cabe no ano? Quantos dias cabe no mês? Quantos dias cabe no ano? Então eu faço perguntas sempre em relação do menor para o maior, tá legal? Então vamos lá, vamos pegar aqui uns exemplos. Então a gente tem aqui, ó, o seguinte exemplo. Eu tenho uma taxa conhecida, né, de 5% ao mês, num período de 7 dias. Tá legal? Nesse caso, eu não vou fazer a equivalência, tá? Eu só vou escrever o QQ sobre QT. Então, só quero que vocês observem isto. QQ sobre QT. Então, aqui eu vou trabalhar assim, ó. QQ, tá bom? E QT. Então, quem vai ser o meu QQ e quem vai ser o meu QT, tá bom? Então, vamos lá. Bom, claro que eu tinha que mostrar para vocês uma transformação do período em relação à taxa. Então eu verifico aqui, ó, que o tempo de taxa é mês e o tempo de período é dias. Então eu estou com tempos diferentes, tá legal? Então eu vou fazer com que esses tempos fiquem iguais, né? Então vou fazer assim, ó. Perguntinha: quanto o menor cabe no maior? Então eu vou perguntar quantos dias cabe no mês. Então, quantos dias cabe no mês? Vocês sabem, não é? São quantos?
30, o quê? Dias. Então, eu não uso mais a expressão mês, e agora eu uso a expressão 30 dias. Certo? Então, o que aconteceu quando eu fiz isso? Eu transformei o tempo e eles ficaram iguais. Dias e dias. Então, eu vou utilizar agora, né, esses valores justamente para fazer o QQ sobre QT. Então, ó, quem vai ser o meu QQ? Meu QQ vai ser o 7, porque o QQ é o valor do período no mesmo tempo da taxa. Então, e o QT é o número 30. Por que o 30? Porque o QT é o tempo da taxa que equivale ao tempo do período. Então, esteja no mesmo tempo do período. Então, na minha expressãozinha, eu vou escrever QQ sobre QT. Então, eu tenho 7 sobre 30. Tá legal? Vamos olhar aqui o próximo, olha, lembrando que eu não estou fazendo a equivalência, estou apenas escrevendo, né, o novo período para tempos diferentes, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. De novo eu tenho um exemplo, estou dizendo que eu tenho 3% ao ano dentro de um bimestre, tá certo? Então, como que eu vou desenvolver aqui? Eu estou percebendo que o meu QQ e o meu QT, né, são diferentes os tempos. Então, eu vou ter que transformar eles aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta: quanto menor cabe no maior? Então, o menor é bimestre e o maior é o ano. Então, quantos bimestres cabe dentro do ano? Essa que é a minha pergunta, tá? Então eu tenho aqui, ó, por acaso dentro do ano cabe 6 bimestres? Correto? Então, dentro do ano cabe 6 bimestres. Então eu não vou mais trabalhar com a palavra ano, e sim com a palavra 6 bimestres, tá? Então como que eu vou escrever isso, ó? O QQ, lembrando, é o valor do período no mesmo tempo da taxa. Então, o valor do período é 1. E o tempo da taxa, né? Eu vou escrever como sendo 6. Pronto. Então, o meu QQ sobre o meu QT é igual a 1 sexto. Vamos ao terceiro exemplo. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho uma taxa conhecida de 2,5% ao mês, dentro de um período de 2 anos. Vou fazer também a minha equivalência, né? O meu período, mês de taxa e anos, né, de tempo. Então, aqui, ó, quem é o meu QQ e quem é o meu QT? Eu vou escrever isso. Vou fazer a perguntinha. Quanto o menor cabe no maior? Então eu vou perguntar aqui, ó, do mês para o ano. Então eu vou vir aqui, ó. Quantos meses cabe dentro do ano? Vocês sabem? Cabem quanto? 12 meses. Concorda? 12 meses. Muito bem. Só que eu estou dentro de quantos anos? 2. Então, eu vou ter aqui um total de 24 meses. Correto? Então, eu não tenho mais isto. E agora eu tenho isso daqui, 24 meses. Então, eu vou lá, ó. Quanto que eu quero? Então, é o período no mesmo tempo da taxa. Então, eu quero 24 meses. Tá? 24 meses. E tempo da taxa, quanto eu tenho? Eu tenho ao mês. Então, eu tenho para um mês. Como é que vai ficar a minha expressão? QQ sobre QT. Então, vai ficar 24 sobre 1.
Tá aí, 24 sobre 1. Esse é meu QQ sobre QT. Vamos ao exemplo D. Então eu tenho aqui, ó, de novo, uma taxa conhecida de 9% ao trimestre, num período de 1 ano. Bom, então como que eu vou desenvolver? Da mesma forma, vou tirar o meu QQ sobre o meu QT. Então, faço a perguntinha primordial. Quanto menor cabe no maior? Então eu vou dizer assim, ó, quantos trimestres cabe dentro do ano? Então eu pergunto, quantos trimestres cabe dentro do ano? Então a gente sabe que tenho dentro do ano 4, né, trimestres. Então eu tenho dentro do ano isso, 4 trimestres. Então não uso mais a palavra 1 ano, e sim 4 trimestres. Então o que eu tenho? O que eu quero? O que eu quero é o valor do período no mesmo tempo da taxa. Então, já fiz isso, ó, coloquei no mesmo tempo da taxa. Então eu quero 4 trimestre, né? Quanto que eu tenho? Ah, eu tenho ao trimestre. Então eu tenho para um trimestre. Então o meu QQ sobre o meu QT é igual a 4 sobre 1. Tá? Então, a partir daí que a gente começa a trabalhar a ideia de equivalência, que vai ser agora a próxima aula.